Olá pessoal, estou de volta, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho relacionado com show de energia, que estamos trabalhando com vocês a ODS 7. Vocês lembram? Lembram, né? A ODS 7, que é referente à energia acessível e limpa. Lembra dos últimos experimentos que a gente fez? Estou apresentando a vocês alguns experimentos relacionados com energia. O primeiro que a gente viu foi o looping, certo? Que era aquela questão da energia mecânica, né? Energia relacionada ao movimento. Lembra o que era a energia mecânica? Energia cinética mais energia potencial. Lembra disso, né? A energia cinética, é que vai aparecer aqui para vocês, é a energia relacionada à velocidade, certo? Todo corpo que possui uma velocidade, existe energia cinética associada a ele. E a energia potencial gravitacional é a energia relacionada à altura dos corpos. Quanto mais alto estiver um corpo, mais energia potencial gravitacional associada a ele vai existir. Lembra disso, né? Lá no looping a gente tinha energia cinética sendo transformada em energia potencial e energia potencial sendo transformada em energia cinética. Vocês lembram? E qual foi o último experimento que eu apresentei para vocês? Foi o Van de Graaff. Lembra dele? Que era aquela questão das cargas elétricas estarem acumuladas em uma esfera e quando a gente tocava essa esfera, a gente ficava carregado positivamente no mesmo potencial que a esfera estava. Lembra dele? Beleza. Para hoje, vou apresentar a vocês um experimento bastante importante porque ele é utilizado a todo momento para termos energia elétrica em nossa residência. Sim, exatamente. Então, hoje vou apresentar esse experimento para vocês. O nome dele é esse daqui. Transformador de baixa tensão. Isso mesmo. O próprio nome já diz. Transformador. Mas, o que é um transformador? Como o próprio nome já diz, ele vai transformar alguma coisa, tá? Nesse caso, ele vai transformar uma tensão muito elevada em uma tensão mais baixa. Este é o experimento. Então, eu vou explicar para vocês cada constituinte desse experimento e já vou explicar também como seria um experimento desse na prática. Então, olha só. Este experimento ele é constituído de um interruptor, na qual, quando é acionado, ele permite a passagem de corrente elétrica, de uma fonte de tensão de 127 volts que podemos conseguir ligando este experimento na tomada, uma tomada de 127 volts, ok? E aqui a gente tem duas bobinas. Primeiramente, o que são bobinas, né? Bobinas são fios em espiras, certo? Como esse daqui. Nesse caso, a gente tem uma bobina com 4 espiras. Nessa bobina da direita, a gente tem muito mais espiras do que nessa. Aqui a gente tem cerca de 300 espiras, beleza? Então, quando esse interruptor é acionado, ele permite a passagem de corrente elétrica que vai atravessar a bobina primária, assim é chamada bobina que é ligada diretamente na fonte de tensão, e por esta bobina vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela gera um campo magnético. De acordo com os estudos do eletromagnetismo que vocês vão estudar ou já estudaram, a gente sabe que corrente elétrica gera campo magnético. Esse material metálico, ele é responsável por transmitir o campo magnético gerado pela corrente elétrica que está passando nesta bobina para esta bobina secundária. O nome da bobina que está sendo induzida é chamada de secundária. E campo magnético também é capaz de ser transformado em corrente elétrica. Então, esse campo magnético gerado por esta corrente elétrica passando nesta bobina vai ser responsável por transformar novamente em corrente elétrica nesta outra bobina. Aqui a gente tem uma relação entre tensão e número de espiras. A tensão e número de espiras estão relacionadas por uma fórmula que eu vou mostrar para vocês. Então este é o transformador, ele vai transformar uma tensão elevada, que nesse caso é uma tensão de aproximadamente 127 volts, em uma tensão mais baixa que vamos conseguir medir nesta bobina. Então, agora que eu já apresentei os constituintes deste experimento a vocês, vamos falar um pouco sobre a prática. Onde é possível encontrar um transformador desse tipo? Nas usinas hidrelétricas. Nessas usinas hidrelétricas é utilizado transformadores
desse tipo para transformar uma tensão muito elevada, cerca de 13,8 kV, em 127/220 volts, que é o que a gente utiliza em nossas casas, certo? Então é utilizado transformadores desse tipo para fazer essa queda de tensão. E como eu estava dizendo, o número de espiras que tem nas bobinas é relacionado com a tensão. Mas para a gente saber o que a gente está relacionando com o que, a gente tem que saber que bobina primária é aquela ligada diretamente na fonte de tensão. E bobina secundária é a que está sendo induzida. Beleza? Então olha qual é a relação entre tensão e número de espiras pertencentes a uma bobina. Olha só. Esta é a relação entre tensão e número de espiras. Podemos perceber que a tensão na bobina primária, ou seja, o 1, estou chamando de tensão na bobina primária, dividido pela tensão na bobina secundária, estou chamando de U2, é igual ao número de espira na bobina primária, dividido pelo número de espiras na bobina secundária. Com essa relação, a gente consegue calcular a queda de tensão que vai ser gerada na bobina secundária. Beleza? Vamos ver isso então na prática? Mas para a gente ver isso na prática, a gente precisa utilizar um equipamento capaz de medir tensões, certo? E qual é o equipamento que a gente tem capaz de medir tensões e correntes? Vocês sabem? Sabem, né? É o multímetro. Isso mesmo, multímetro. Vou mostrar um para vocês. Este é um multímetro. Nele, a gente consegue medir tensões contínuas, certo? E tensões alternadas. Também conseguimos medir corrente. Aqui embaixo a gente consegue medir corrente. Além disso, a gente também pode medir resistências. Aqui nesta parte amarela, a gente consegue medir resistências. Beleza? Então, com este equipamento, a gente consegue medir a tensão na bobina primária e a tensão que vai ser gerada na bobina secundária. Então, vamos lá. Com este material, eu consigo fechar um circuito neste material metálico. Como eu disse no início, esse material metálico é responsável por transmitir o campo magnético gerado na bobina primária para a bobina secundária. Então, primeiramente, eu preciso permitir a passagem de corrente elétrica na primeira bobina, acionando este interruptor. Então agora vamos ver qual é a tensão gerada na bobina primária. Então eu vou pegar os polos do multímetro, vou ligar em um dos polos da bobina e o outro vou ligar no outro polo. Então, para fazer essa medida, vou ligar aqui em aproximadamente 200 volts, porque esse interruptor está ligado a uma tensão de 127 volts, então coloquei 200, que é o mais próximo do que a gente vai estar medindo. Então podemos perceber que deu aproximadamente 122 volts. É a tensão que está entrando na bobina primária. O ideal seria dar 127 volts, mas como existem algumas perdas, temos aí 122 volts. Agora, para podermos observar a redução de tensão, temos que ligar esses polos na outra bobina e verificar qual será a redução de tensão existente. Podemos perceber que está dando 1 volt. Ou seja, uma tensão de 122 volts entrando na bobina primária está sendo transformada em uma tensão de 1 volts na bobina secundária. Então agora já vimos que este transformador realmente funciona. Vamos agora ver o efeito que ele dá ao ligar nestas duas extremidades um fio condutor ou um material condutor. Vamos ver o que vai acontecer com esse material.
podemos perceber que este material ficou incandescente, ou seja, energia elétrica está sendo transformada em energia térmica, outro tipo de transformação de energia que estamos vendo. O que significa este material ficar incandescente? Significa que realmente a corrente elétrica que está passando nessa bobina está gerando um campo magnético que, ao passar por esta bobina, gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica faz com que esse material metálico fique incandescente. Vamos ver agora apagando a luz. Muito legal, né? Agora eu vou acender a luz novamente e vou fazer um movimento mais ousado. Em vez do fio, eu vou colocar a minha mão ali. O que será que vai acontecer? Não estou sentindo nada. Vou tentar aumentar a potência. Nada ainda. Continuo sem sentir nada. Agora vem a questão: por que o material ficou incandescente e com o meu corpo não aconteceu nada? Entramos agora em um outro conceito relacionado com materiais bons e maus condutores. Existem materiais que conduzem bem energia elétrica e outros materiais não. Por isso, quando eu toquei na bobina secundária, não aconteceu nada com minha mão, porque o nosso corpo, o corpo humano, é um mau condutor de energia elétrica. Já o fio, como é bom condutor de energia elétrica, ele ficou incandescente. Então quero que vocês entendam que esse experimento é de grande utilidade, porque sem esses transformadores não seria possível existir energia elétrica em nossa residência, e essas caixas pretas que vocês veem nos postes são exatamente isso. São os transformadores fazendo com que uma tensão elevada seja transformada em uma tensão baixa de 127 e 220 volts, que são as tensões que a gente utiliza em casa. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse experimento. Respondam o questionário que vai estar disponível para vocês no Forms. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!